Rolou. Oiê, vocês me ouvem? Eu te escuto super bem. Ah, ótimo. Eu também escuto você. Boa tarde, Carol. Posso chamar de Carol? Claro! Já Fica tô, à vontade. já tô íntima, tô Fica à chamando de Carol. vontade. Então, eu vou apresentar o projeto e depois eu peço para você se apresentar. Pode Claro, ser? pode. Então, essa é mais uma live do Cinema em Movimento, circuito universitário, um circuito que sempre leva mostras de filmes para dentro das universidades, esses espaços de saberes, né? E também a gente tem as lives nesse segundo semestre do ano, justamente também para quem não tem acesso à universidade, quem não chega até a universidade, poder assistir um filme, poder assistir um debate, né? Que a gente também acha isso muito importante. A MPC Filmes, que realiza o Cinema em Movimento, mas é a Petrobras e o Ministério da Cultura aqui patrocina, né, que está junto com a gente nessa. Então, Carol, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você pra gente. Boa tarde, gente. Falo do Rio de Janeiro também, assim como a Pami, tá bem quente. Por Sim. isso vocês vão me ver um pouco suando, secando suor. Eu sou a Caroline Miranda, eu sou historiadora, professora, jornalista. Me especializei na Faculdade de História, na história do Rio de Janeiro e na história das mulheres pretas no pós-abolição, para ser mais específica. Hoje eu sou sacerdotisa de Umbanda, sou mãe de duas crianças lindas, o Gael e a Pilar. Sou ativista de maternidade antirracista e hoje estou como editora do Nós Mulheres da Periferia, um veículo de jornalismo independente de mulheres pretas. E acho que é isso, um pouco. Sim, sim. E o que você queria trazer sobre o filme, Carol? O que mais te chamou a atenção sobre os Vozes Negras, essas três mulheres aí totalmente ativas e militantes, fazendo aquele processo todo em 78, né, gravando, dando as suas falas em 2002. O que você traz pra gente desse filme que você mais ficou assim, pontos que você gostaria de debater? Então, eu fiz várias anotações aqui do meu caderninho, porque apesar de ser um curta, né, de 14 minutos e pouquinho, é muito impactante, né, a força da voz dessas mulheres que são referência para a militância de mulheres pretas hoje em dia, né, a Edna Roland, a Jurema Batista, que foi um advento, assim, eu já fui militante do Partido dos Trabalhadores, então ela sempre foi um ícone, assim, pra gente, né, ao lado da Benedita, e a Sueli Carneiro, que até hoje é acho que uma das maiores referências em intelectualidade negra da mulher preta no Brasil, né? Então, primeiro que só as falas delas, assim, já são extremamente chocantes, extremamente impactantes. E eu fiquei chocada que é um filme que remete à construção do MNU em 1978, né? Com o ato da Marcha do Movimento Negro. Porém, é um filme que grava falas em 2004 e 21 anos se passaram. E aí eu vejo nas falas delas as mesmas demandas de 2025, sabe? Isso é assustador, ao mesmo ponto que é uma referência, né? Ao mesmo tempo que é uma referência, tipo, eu me enxergo nessa mulher, né? Eu, uma mulher já desse tempo, né? Eu nasci em 94, então quando elas estavam falando eu tinha 10 anos. Então, assim, eu hoje, enquanto militante do movimento negro, eu me enxergo na fala dela, mas ainda assim, por me enxergar, eu acho muito triste, né? É muito triste que 21 anos se passaram e tão pouco avançamos, sabe? Ainda hoje a gente tem que ficar debatendo sobre se as cotas são ou não um instrumento justo, igualitário para o povo preto, sabe? E quantos anos a instituição das cotas já existe, sabe? Ou então coisas pequenas, como a Jurema Batista falou, teve uma fala dela que eu até notei, porque eu fiquei muito chocada. Porque falaram para ela, né? Fizeram um convite para a MNU e tal. E ela falando, racismo? Que racismo? Isso não existe. Sabe? Vocês estão importantes ser dos Estados Unidos. Ó, isso aí não existe aqui, não. É lá apartheid só na África do Sul. Não tem isso aqui, não. E aí, logo depois, ela percebe que ela estava cega. Ela estava completamente cega
para os problemas porque ela não queria aceitar. Ela fala, eu não consegui enxergar o racismo porque eu não queria aceitar que eu era vítima dele. E isso é muito doloroso. E aí eu enxergo que até hoje a gente tem que ficar discutindo se o racismo no Brasil existe ou não, sabe? Umas discussões que não evoluem. E aí você pensa, gente, como um filme que traz falas de 21 anos atrás consegue ser tão atual, sabe? De uma forma negativa, né? Isso é muito triste. É muito entristecedor que essas mulheres que lutam há anos, desde 78 elas estão na luta, ainda sejam pouquíssimas referências, né? Que a gente enxerga no dia a dia. Porque, assim, como eu já estou muito inteirado nesse universo, e acredito que você também, conhecer a Edna Roland, conhecer a Sueli Carneiro, conhecer a Juliana Batista, já era uma pessoa que talvez a gente admirasse, como eu admiro, né? Eu já admirava elas. Mas você já conseguiu parar para pensar que existe gente que até hoje não conhece a Juliana Batista? Olha, infelizmente, em muitas sessões de jovens, alguns jovens não, assim, na verdade a maioria não conheciam nem a Jurema Batista, que foi uma figura pública, né? Que foi uma figura 3 política, vezes vereadora, a deputada. primeira. Gente. Exatamente. E, assim, para dar uma amenizada, alguns conheciam a Leila Gonzalez, por conta de ser uma referência também filosófica, né? E ter livros publicados, e tem um livro agora dela que também está sendo refeito. Mas a maioria não conhecia, e eu fiquei assim, meu Deus! E é tá tão recente, né? E como você bem disse, as falas e os questionamentos delas são tão recentes que se a gente vê o tempo, né, que a gente tem de pessoas militantes, a gente vê os movimentos, são muito recentes. A gente, eu, você e outras pessoas do movimento tem o dever de seguir, né, essas mulheres, tem o dever de dar continuidade, né, porque hoje em dia elas são senhoras, né, infelizmente a Jurema não está mais na política, mas ela está de outras formas, né, a Sueli continua ainda uma mulher que ela é pensadora, escritora, filósofa, um dos pilares mesmo do movimento. E a Edna também continua nesse intermeio, nesse intercâmbio Brasil e exterior. Mas elas são senhoras. Sim, e a gente, assim, é o passo, né? É o futuro disso. A E as gente pessoas tem que conhecer. continuar. Exatamente. Me dá uma aflição, assim, de como a gente vai estar daqui a 20 anos, né? Eu fico muito chocada, porque você me falou uma coisa muito sintomática. Você falou para mim que muitas pessoas não conheciam a Jurema Batista, que foi 3 vezes vereadora, e na época que ela foi candidata a deputada, ela fala isso no filme, ela foi a deputada mais votada do PT na época, né? Então ela não era uma simples deputada, ela foi a deputada mais popular, né? Naquele Era momento. ficou, né? Assim como o grande expoente que foi Benedita da Silva, né? Na época que foi eleita. Então, assim, ela é um ícone realmente da política, né? E as pessoas não conhecem a Juliana Batista. Mas as pessoas, você também mencionou, muitos jovens conheciam a Lélia Gonzalez. E aí isso me dá muita tristeza, porque eu vejo que a gente precisa morrer para virar uma referência. Sabe? O quanto Lélia fez em vida, muitas vezes, ela, inclusive foi outro ponto que eu destaquei, que eu anotei aqui, todas elas fizeram referência a Lélia, porque em algum momento da trajetória política delas, a Lélia Gonzalez teve lá o toque de Midas, sabe? De fazer a transformação, de virar uma chave, de trazer um insight que elas não estavam pensando. A Sueli comentou muito sobre isso, né? Sobre a troca que ela tinha com a Lélia. E a Lélia Gonzalez é uma referência assim, gigantesca, politicamente falando, né? Para nós, enquanto povo preto, nem só mulheres pretas, sabe? O povo preto deve muito a Lélia Gonzalez, sabe, do Brasil. Mas por que Lélia precisou morrer para se tornar uma referência que os jovens conheçam, enquanto a gente tem grandes griots como Sueli Carneiro, viva, produzindo intelectualidade, e muita gente não conhece a Sueli Carneiro. Enquanto a gente tem Jurema Batista, que mesmo não estando atuante na política institucional atualmente, ela ainda está na militância, ela ainda está na luta, ela ainda está produzindo
conhecimento, ela ainda está produzindo ativismo para o povo preto, e as pessoas não conhecem o Juliana Batista. Então, assim, quantas de nós vão precisar estar mortas para serem reconhecidas, sabe? Eu acho que uma das principais demandas das mulheres negras é que sejamos recebamos flores em vida, sabe? Que a gente receba esse reconhecimento em vida, que a gente tenha esse reconhecimento da nossa importância, do nosso merecimento em vida. Elas abriram portas demais para que a gente, tanto eu quanto você, pudesse estar aqui, né, botando a nossa carinha, falando sobre elas, falando sobre o racismo, falando sobre as dores que nos atravessam de uma forma livre, sabe? Elas foram as grandes precursoras disso, mas eu queria que que elas não fossem precursoras só para a gente, sabe? Eu acho que é um constante esse negócio da pedagogia, de ter que ficar ensinando quem é que foram as grandes griots, as grandes mulheres pretas, para as pessoas que deveriam ouvi-las, que na verdade não são só nós, são um povo branco, né? Quem deveria ouvi-las, principalmente, são as pessoas brancas, e elas, assim, é a gente que tem que ficar sempre fazendo esse esforço, sabe? De se apresentar, e aí a gente morre, e aí a nossa produção vira, de repente, um evento, sabe? Não sou muito favorável a isso, acho isso muito triste. Mas também achei importante esse destaque, né, da Lélia enquanto grande pesquisadora e grande referência para as três, né? Não foi uma só. Então achei isso muito, muito legal, assim, dessa parte. Sim. O que te deixa muito triste me deixa muito cansada, né? Porque a gente poderia avançar muito em outros aspectos, mas a gente sempre tem que voltar ali para o beabá da coisa, né? A gente sempre tem que voltar para os princípios básicos, assim, de base do nosso movimento. Enquanto as pessoas têm acesso, né? Hoje em dia a gente tem acesso a tudo. É o que eu falei um pouco para os jovens quando eu fiz muitas sessões do Vozes Negras, né? Gente, se vocês tirarem 30 minutinhos assim por dia para fazer uma pesquisa, vocês vão achar tantos nomes, tantas histórias. E aqui mesmo do nosso estado, né, do Rio de Janeiro, que parece pequeno geograficamente, mas é muito grande e ainda tem uma importância muito grande. Então, assim, tira 30 minutos, dá uma pesquisada, dá um Google, sabe? Tira uma hora da sua semana, assiste um documentário, assiste um filme que não seja um filme que todo mundo gosta de assistir, né? Uma Marvel, uma coisa assim dramática, um mistério, uma fantasia. Vamos assistir um documentário de 17 minutos que, cara, te traz 4 figuras interessantíssimas e te traz um movimento muito importante. Então é só tirar um tempinho, sabe? Para deixar a gente menos cansada de toda hora ter que ficar fazendo esse movimento do letramento, esse movimento da conscientização, esse movimento de ensinar o beabá. Então, eu acho que isso te deixa triste, me deixa cansada, acho que deixa muitas outras pessoas com outros sintomas, assim. E a gente, além de persistir e existir todo dia, a gente ainda tem que levar mais esse peso de outros corpos, de outras pessoas, né? É uma exaustão, né? É uma exaustão bem, bem chata. É uma... Parece que a gente está nadando, nadando, nadando e as coisas não estão acontecendo, né? Mas eu não sou dessa perspectiva fatalista. Eu acredito sim que essas mulheres tiveram grandes conquistas pra gente. Conquistas que, assim, elas nem sonharam em ter quando tinha a nossa idade, né? Lá em 1978, né, nesse marco para o movimento negro, que é a formação do MNU na Marcha Negra, e logo depois o Teatro Experimental do Negro, né, fundado pelo Abdias Nascimento, e talvez sem o Teatro Experimental do Negro, talvez não tinha nem esse tipo de acesso a esse tipo de filme de circuito universitário, sabe? Que é um evento importantíssimo de acesso a cinema e acesso à cultura, e a cultura do povo preto. Isso a gente deve muito também a esses caras que vieram de lá, sabe? Ao Teatro Experimental do Negro, esse povo que lá no início começou essa trajetória. Eu acho que a gente deve muito, mas eu acho que é uma
uma luta que eu acho que... Eu não sei se você tem a mesma impressão que... Depois da terceira onda do feminismo, né, e do advento de novas pautas das que as pessoas chamam de minorias sociais, né, que é a pauta do movimento negro, a pauta do movimento indígena, a pauta dos LGBTQIA+, e afins, isso vem com muita força. E eu acredito que pós-pandemia as pessoas começaram a ficar um pouco... jogaram as nossas pautas num lugar de isso tá tão batido já, tá tão... descansa, militante, sabe? Um negócio que parece que, assim... Quantas vezes a gente já não escutou um descansa militante, né? Descansa militante. E assim, é como se a gente estivesse num assunto datado, né? Falando de assunto datado, que assim, já acabou, já foi solucionado, sabe? Como se de 2020 para cá o racismo tivesse acabado, o machismo tivesse acabado, a violência às pessoas LGBTQIA+, tivesse acabado, o machismo tivesse acabado e a gente que tivesse, sabe, ressuscitando um fantasma. E aí eu acho que a gente entrou em outra corrente, né? Na corrente do... As mulheres, os pretos e principalmente as mulheres pretas precisam ficar fazendo malabarismos para produzir conhecimento antirracista para que as pessoas sejam atingidas por ele sem achar aquilo muito militante, muito militudo. Sabe? Então eu tenho 3 trabalhos. Eu tenho trabalho de resistir e existir nessa sociedade que me oprime, enquanto mulher, enquanto preta, e enquanto LGBTQIA+, sexual. Eu tenho que reconhecer que eu sofro essa opressão e lutar contra isso. E eu ainda tenho que reformular essa luta para que as outras pessoas achem interessante, para que não fique datado, para que não fique militudo, para que não fique, sabe, lacração. Cara, eu só quero assistir, sabe? E eu tenho certeza que a Sueli, a Edna, a Lélia, a Jurema, elas só queriam existir, sabe? Parece Exatamente. que elas. Eu acho que essa fala da Jurema tão potente que eu não enxergava o racismo porque eu não queria me sentir afetada. E também tem uma fala da Edna muito simbólica que fala sobre ela sentir medo das pessoas pretas dentro do ônibus, né? Do ataque às pessoas pretas dentro do ônibus. E ela parou e falou: mas por que eu tô sentindo medo? Eu tô sentindo medo porque eles são pretos. Mas peraí, então o que eu sou? E aí essa reflexão é que gerou a consciência de raça da Edna, né? Então, e da Sueli também uma fala muito potente, que ela falando que assim, na infância dela não tinha muito esses assuntos, então escreveu no Leu, o pau comeu, ela batia na cidade, era isso, porque era essa resistência. Então, assim, eu vejo que as 3 falas são falas que se conectam muito ao que eu estou pensando, que são falas de cansaço. Eu não quero. E a fala que você trouxe também. Eu tô cansada de ficar falando, pô, vai lá, assiste um documentário, um negócio, 15 minutinhos, sabe? Eu acho que é uma fala que todas nós falamos sobre cansaço. Sobre, sabe, eu não quero enxergar que tem racismo porque isso me cansa. Porque eu me entender enquanto oprimida me cansa. Eu não quero enxergar que eu sou preta porque me cansa. Eu não vou ficar educando as pessoas brancas porque me cansa, então eu vou bater nela. Sabe? É tudo uma raiz. A raiz é sempre o cansaço. E a gente está vivendo uma nova geração em que tudo está acelerado, os vídeos são de 30 segundos, em 30 segundos você se dispersa, tudo tem que ser... A ascensão da extrema-direita fez com que a gente se encaixasse na caixa de politicamente correto, e desde quando isso é ruim, né, ser politicamente correto. Então a gente tem que ficar fazendo malabarismos que encaixem em 30 segundos, que tenham um roteiro inteligente para agradar a todo mundo, e pegar uma produção intelectual robusta, como, por exemplo, a Killing Bambi, né, como um Aimé Césaire, como a Sueli Carneiro, uma Lélia Gonzalez, uma Beatriz Nascimento, e encaixar esse conteúdo em 30 segundos para você achar legal, e aí você ser educado sendo antirracista. Tipo, sabe? Em 30 segundos. 30 segundos eu tenho que fazer tudo isso, sabe? Eu não posso falar, gente, olha só, eu sou preta, eu sou mulher, não é de hoje que eu falo isso, eu não sou a única, existem milhares como eu, e a gente tá cansado de sofrer na mão de vocês, tá? Se eduquem. Não, porque é muito, descanse, tá lacrando, sabe? Poxa,
Vamos fazer essa movimentação, sabe? Vozes Negras aí, ó, 17 minutos. O que você faz com 17 minutos, gente? Pelo amor de Deus, 17 minutos são 17 vídeos que tu fica rolando e acha que tá muito rápido. Exatamente. 17 minutos não custa nada, sabe? E é ouvir griots, sabe? Ouvir mulheres pretas, ouvir referências. Para quem não sabe, griot é um termo que o povo preto usa para se referir aos nossos anciãos, né? As nossas referências mais velhas. E elas são essas referências mais velhas. São falas curtas, é uma conversa, sabe? Não é nada... Não é um documentário como se fosse uma coisa muito pesada, sabe? É uma conversa de mesa entre mulheres pretas e uma câmera, sabe? E que em 17 minutos elas conseguem fazer milagre, pô, sabe? De falar sobre a construção de um movimento de 1978, que é uma resistência ao tempo da ditadura na época, ou seja, um outro negócio, né? Ainda se torna uma referência atual, né? A gente está vendo, graças a Deus, está bombando muito, ainda estou aqui, né? Tô super empolgada, tô torcendo muito pra Fernanda Torres, entendeu? Acho que o Oscar é nosso. O filme é incrível. O filme é incrível, merece muito. Eu tô muito empolgada, eu tô muito feliz que as pessoas voltaram a debater a ditadura e a tortura no Brasil. Mas será que as pessoas têm noção de que enquanto isso tudo estava acontecendo, né? Enquanto a ditadura estava rolando em 1978, essas mulheres pretas estavam batendo em muros de concreto para resistir, sobreviver e fazer história para que a gente pudesse estar aqui? Ou era só o Marcelo Rubens Paiva nesse Paiva, sabe? Exatamente. Né? Será que a galera ainda tem a consciência que as revistas policiais e as batidas acontecem até hoje e não é só parar um carro dentro de um túnel e dar uma revistada, né? Que as pessoas morrem, as pessoas pretas morrem dentro das favelas, as pessoas pretas têm as suas casas alvejadas, não só também as pessoas pretas, mas todas as pessoas que moram dentro das favelas, todos os meninos pretos que são abordados em Copacabana, em Ipanema, no Leblon, no Arpoador, num dia de calor, só se eles estiverem andando eles já são abordados, né? Então, assim, são dois e ainda estão aqui, né? São duas partes desse movimento. Imagine, então, mulheres, né? Mulheres que vão para a rua e falam, não, a gente também quer ser protagonista desse movimento. E elas estão ali andando com cartazes, fazendo uma grande passeata, enquanto hoje em dia, em 2018, eu acho, quando a gente teve uma última passeata muito grande ali na Presidente Vargas sobre educação, né? Sobre os cortes da educação, a gente teve pessoas que morreram, né? Pessoas que levaram um tiro de borracha e acabou morrendo, uma pessoa que levou gás. Então, assim... ano passado aconteceu, né? Exatamente. Um ano passado tão distante assim. Então, assim, imagine naquela época, 78, no Rio de Janeiro, e essas mulheres lá botando a cara mesmo, a tapa e estão vivas até hoje. Então, o que a gente pensa, né? Hoje em dia tá difícil, mas imagina em 78, né? E tem o detalhe que elas falam, né? De que elas enxergavam, elas estavam dentro do movimento, mas os próprios companheiros pretos se enxergavam como donos do movimento. E elas eram colocadas meio como coadjuvantes, tipo, carrega cartaz. E elas falaram, não, eu quero esse espaço para mim também, eu quero microfone, eu quero falar, sabe? Ou seja, eram duas guerras, né? Era uma microguerra, que era a guerra entre o próprio companheiro, do próprio movimento, militando pela mesma causa, mas ainda tinha o gênero que pesava contra elas, então elas tinham que fazer essa movimentação a mais, né? E a guerra, né, maior que a guerra fora, a guerra contra o racismo, a guerra contra o fundamentalismo, a guerra contra um governo ditatorial, né? Contra uma ditadura extremamente branca, né? Que assim, hoje em dia, se o corpo preto já era descartável hoje em dia, que a gente tem celular, que a gente tem internet, que a informação roda,
né? Que o PM tem uma câmera para gravar os movimentos dele. Imagina naquela época que não tinha nada disso, uma tapeta de esporte, sabe? Era um bagulho raro. E a justificativa era só colocar que o cara era subversivo na tentativa de óbito, tá tudo certo, sabe? Era muito mais fácil matar. Então, assim, era muito mais difícil ter a coragem de enfrentar esse sistema, sabe? Então, acho que também é uma boa oportunidade a gente entrando nessa. Porque, assim, eu vi muito essa crítica do. Ah, eu ainda estou aqui. É um filme muito branco e mostra a classe média, a classe alta, o povo rico e tal. Tá, essa crítica é vazia, ela não constrói nada, sabe? Independente do cara ser branco ou preto, ele foi torturado. Essa história aconteceu. E o filme não estava se propondo a ter um engajamento ativista político. Ele é um filme baseado num livro de memórias de família, que por acaso denuncia a ditadura. Mas eu acho que o que mais incorpora esse discurso do existiam sim gente que sofria mais e que era preta e era pobre, é a gente dar voz para essas pessoas que já falaram, que já militaram. Então, assim, antes de você ficar fazendo um tweet falando que ainda estou aqui, é um filme embranquecido, vai ver um Vozes Negras, sabe? Exatamente. Vai falar, vai comentar, vai produzir sobre conhecimento sobre isso, sabe? Vai ver conteúdos sobre pessoas pretas que militavam nessa época. Porque quando o filme do Marighella lançou, ninguém fez esse estardalhaço todo também, sabe? E era um homem preto lutando contra a ditadura. Era o outro lado da moeda. Esse filme foi produzido, foi belíssimo, teve atuações incríveis. E as pessoas que estão criticando, ainda estou aqui, cagaram. Então, assim, eu acho que é importante a gente usar essa crítica que é real e é embasada e é legítima de forma assertiva, sabe? De forma inteligente. Se eu quero falar, se eu quero colocar isso na boca do povo, eu tenho que consumir esse conteúdo. Eu tenho que ouvir quem estava lá. E quem estava lá, por acaso, era Edna Roland, era Sueli Carneiro, era Gonzalez, era Juliana Batista, né? Assim como tantas outras referências nossas, como a própria Benedita que eu citei, né? O Abdias do Nascimento, né? Tantas outras referências, a própria Alessi Brandão, né? Que graças a Deus ainda está atuante hoje, é uma lenda viva, um orixá essa mulher, né? Então, assim, por que a gente não vai ouvir essas pessoas também, né? Para ouvir o lado delas, para colocar e produzir conhecimento sobre esse outro lado. Eu acho que é essencial que a gente complemente o debate. Eu acho que é importante que a gente dê voz, né? Na verdade, essas mulheres já têm voz. Eu acho que é uma questão de colocar um microfone do lado delas, sabe? Sim. Elas sempre falaram e elas vão continuar falando, assim como nós continuaremos falando. Mas, assim, é importante que as pessoas coloquem o microfone para a nossa voz ser ampliada, né? E esse microfone, infelizmente, está nas mãos, infelizmente e efetivamente, está nas nossas mãos, né? Então, acho que é importante a gente... É um filme importantíssimo para o circuito universitário, de trazer dentro das universidades esse tipo de debate urgente, que é necessário, que não é datado, né? Que não é ultrapassado, que não é lacração. Ele é pensamento sociopolítico, cultural puro, né? São mulheres que produziram e produzem intelectualidade, luta para o povo preto brasileiro, e em especial para as mulheres negras. Exatamente. Nossa, concordo muito com tudo que você disse. Porque é isso, né? Se criticar uma obra que está ali buscando uma resposta ou buscando algo que você queria ter visto, sendo que tem tantas outras obras, sabe? Que é tudo que você está querendo assistir, tudo que você está militando para ter, tudo que você está criticando que não tem, mas tem ali do outro lado, né? Se ganhou uma visibilidade, claro, é uma produção, né, cara, é uma produção que tem nomes que dão visibilidade, mas também tem outras produções, como o Vozes Negras, que é feito por 3 pessoas que estão estudando ali, pegam os vídeos da Fundação Getúlio Vargas e reconstroem, fazem um curta a partir disso. Então, assim, elas nem precisaram chegar para a Jurema, para a Edna e para a Sueli e pedir para elas falarem. Esse material já existe há anos dentro
de um instituto. Então, quanto a gente teve umas sessões com a Karine Pereira, que é uma das diretoras, e ela falou da quantidade de registros e projetos de audiovisuais, de filmes, que tá tudo lá. É só você ir pesquisar, é só você ir ver. Se você é uma pessoa que produz audiovisual, se você é uma pessoa que quer pesquisar, tá lá, de graça, sabe? Tá lá para você pegar e construir a partir disso. Então, imagina quanta coisa tem gravada que as pessoas não fazem a mínima ideia, né? Assim, você não precisa construir um novo, né? Você não precisa ter uma ideia mirabolante ou pegar uma ideia mirabolante de alguém e fazer, já tá lá. É só você ter um interesse, assim, é só você assistir ou só você é uma pessoa que produz, é só você ir lá e produzir, já tem. Você não precisa de um mega esforço para produzir algo, sabe? Para criar um novo, que já tem lá. Mas é isso. Eu acho que a gente pode ir fechando essa para a gente abrir a outra, né? Quero agradecer, vou te agradecer na próxima também, mas eu quero agradecer você pela parceria, por estar aqui, por estar discutindo Vozes Negras com a gente. Eu que agradeço, foi um presente ter acesso a esse curta, a ouvir essas mulheres e poder falar também sobre elas, foi muito legal, adorei. Obrigada. Nada. Gente, a gente vai fechar a live e vai abrir daqui a 5 minutinhos com outro filme que é o Rio Negro. A gente aguarda vocês.